Você provavelmente já ouviu falar do Muro de Berlim, mas você sabe o que ele tem a ver com a Revolução Alemã de 1919? O muro foi realmente um símbolo de repressão e censura? E esse movimento em 1919 foi de fato uma revolução? No ano de 1919, a Alemanha se via com o território e a economia devastados pela guerra, e as punições sancionadas contra o país, considerado culpado pelo conflito segundo as potências adversárias, agravavam também a crise política. Nesse cenário de escassez, instabilidade, inflação e péssima reputação internacional, surgiram na Alemanha propostas de diferentes grupos políticos que reivindicavam conhecer o melhor caminho para a superação das crises. Basicamente, eram duas as alternativas principais. Um dos projetos argumentava que a corrida imperialista que motivou a Guerra Mundial tinha sido consequência direta de uma disputa de regimes capitalistas em busca de exploração de riquezas e mão de obra. Ou seja, como bem apontou Lenin quando analisou essa conjuntura, a guerra foi uma disputa para definir qual grupo do mercado financeiro teria o direito de explorar territórios e trabalhadores de estados mais pobres. Na Alemanha, quem também defendia esse argumento eram Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, líderes de uma organização chamada Liga Espartaquista. Rosa e Karl diziam que o capitalismo depende desse tipo de movimento exploratório e que, se aconteceu uma vez, aconteceria de novo, caso a Alemanha continuasse a ser regida por um sistema de busca incessante por lucros nas mãos de poucos. Mas quem eram os espartaquistas? A Liga Espartaquista surge em meio ao movimento de radicalização política marcado pela oposição à Grande Guerra, alastramento da fome, miséria, desemprego e agravamento de crises causadas pela piora das condições de vida. Em meio à exaustão do povo alemão frente aos horrores do conflito, a elite econômica e aristocrática do Império Alemão pouco sofria com as mazelas sociais. De um lado, o povo em extrema dificuldade, e de outro, os lucros históricos exorbitantes da indústria de material bélico. Com isso, o movimento progressista e democrático alemão, representado majoritariamente pelo Partido Social Democrata Alemão, dividiu-se em três alas: direita, centro e esquerda. Essas tendências tomaram formas bem definidas, com a ala direita sendo designada como grupo majoritário, a ala centrista como independentes e a ala de esquerda chamada de Liga Espartaquista, contrária à guerra e a favor de um novo projeto para a sociedade alemã. Com o avanço da guerra, greves e manifestações de larga escala tomaram conta da Alemanha. Conselhos e assembleias de trabalhadores são instituídas por comissões de greve, milhares de operários vão às ruas e a guerra torna-se amplamente rejeitada pela massa da população. Diante disso, a revolta do povo foi convertida em pautas pelo fim do conflito, juntamente de exigências pelo fim do regime imperial e por mudanças políticas, como remodelação governamental, amplo direito ao voto, direitos básicos universais sem distinção de classe social ou renda e fim da censura e da perseguição política. Dentro desses processos revolucionários auto-organizados estavam os espartaquistas e os social-democratas, que conduziram importantes transformações na sociedade alemã. Em 1917 e 1918, a pressão popular, somada às derrotas militares, deserção em massa de soldados, colapso econômico e a tensão exercida pela Revolução Bolchevique no Império Russo, culminaram na renúncia do Kaiser Guilherme II, o imperador alemão, no fim da guerra, na retirada das tropas alemãs e no fim do Reich. A insurreição social construiu não só a paz, mas também instituiu a transição para o regime republicano no país. Essa fase é descrita pela professora doutora Isabel Loureiro no livro A Revolução Alemã de fase moderada da Revolução, marcada pela disputa dos rumos tanto da nova república como da agitação e mobilização das massas por cidadãos de todo tipo de orientação política, de esquerda e de direita. Segundo a mesma autora, a partir de 1919, a revolução entra na sua fase radical. Aqui, as manifestações massivas passam a se radicalizar e as tensões políticas e sociais de projetos populares entram em uma etapa de conflito com as propostas liberais burguesas centradas na elite e suas pretensões de conservação do status quo. Nessa etapa do desenrolar histórico, há o que podemos chamar de Revolução Espartaquista. O projeto proposto pela Liga Espartaquista para recuperar a Alemanha da crise pós-guerra e evitar uma nova catástrofe era então uma mudança radical no sistema socioeconômico do país. Com a implementação de um Estado socialista,
o governo alemão poderia utilizar o dinheiro concentrado nas mãos dos monopólios financeiros para construir uma nova sociedade, distribuir renda, implementar um sistema de saúde público, garantir empregos dignos à população, etc. E, claro, evitar que a Alemanha recorresse de novo à exploração de territórios vizinhos para acumular capital nos bolsos de empresários. Esse plano, é claro, não seria nada fácil de ser efetivado, mas a Liga Espartaquista nem sequer chegou ao poder. Contrariamente aos espartaquistas, o outro projeto de sociedade era proposto por setores reacionários da sociedade alemã, compostos pelas elites burguesas, membros da nobreza aristocrática, militares de alta patente e partidos políticos de direita e de centro, que desejavam retroceder os avanços político-democráticos e os direitos sociais que haviam sido conquistados com o fim da Grande Guerra e da monarquia. Seu objetivo era não só prejudicar a revolução em curso, mas também frear a efervescência popular das massas, rompendo a unidade de seus principais agentes articuladores, o Partido Social Democrata Independente Alemão e a própria Liga Espartaquista. Foi então que a ala majoritária dos social-democratas se aliou à extrema-direita alemã para juntos reprimir o projeto socialista da Liga Espartaquista. O sucesso dessa aliança permitiu a ascensão de um governo autoritário de ideologia racista, fascista e que tinha por um de seus pilares o imperialismo. Assim, nasce o Terceiro Reich na Alemanha e depois eclode a Segunda Guerra Mundial, o que acabou por comprovar o argumento de Rosa, Karl e Lenin de que economias capitalistas recorrem ao fascismo e ao imperialismo nos tempos de crise. Mas a gente não vai falar aqui sobre Segunda Guerra Mundial. Talvez esse assunto fique para um outro trabalho da faculdade. Mas vamos falar um pouco mais sobre como a Alemanha ficou após o fim do Terceiro Reich. Com a derrota do nazifascismo em 1945, o país se viu mais uma vez devastado pela guerra. O território alemão foi inicialmente dividido em zonas de ocupação pelos países vitoriosos: União Soviética, Estados Unidos, França e Reino Unido. A capital, Berlim, também foi dividida entre essas quatro partes. O que era no início a zona de ocupação soviética ganhou autonomia após alguns anos e se consolidou enquanto um Estado, membro do Bloco Socialista Mundial, em 1949. A República Democrática Alemã, também chamada posteriormente de Alemanha Oriental. A parte do território ocupado por Estados Unidos, França e Reino Unido acabou se transformando na República Federal da Alemanha, também chamada de Alemanha Ocidental. Assim, a Alemanha se dividiu em dois países independentes distintos: a parte socialista com a capital em Berlim Oriental e a parte capitalista com a capital em Bonn. As duas repúblicas alemãs recém-formadas tinham projetos políticos opostos, sistemas monetários distintos e até diferentes maneiras de lidar com o passado nazista. Segundo Green e Mott, no livro RDA, Estado Policial ou Paraíso Socialista, a parte oriental era consideravelmente mais pobre do que sua contraparte ocidental, que era muito maior, tendo pouca indústria pesada e poucos recursos minerais. No final da guerra, era um território em ruínas. Além disso, a Alemanha foi obrigada pelos aliados a pagar uma indenização no pós-guerra e 98% desse valor foi pago pelo Estado Socialista da República Democrática Alemã. Ou seja, o lado oriental teve sua economia prejudicada desde o início. Mais tarde, a RDA veio a sofrer sérios embargos econômicos e sua moeda foi bastante desvalorizada. Muitos cidadãos da Alemanha capitalista recebiam salários na moeda valorizada ocidental e cruzavam a fronteira para comprar produtos mais baratos e de melhor qualidade na Alemanha socialista. Também era frequente que alemães da parte capitalista recorressem aos serviços de saúde, lazer e educação da parte socialista para não precisarem pagar por esses serviços básicos em seu país. A construção do Muro de Berlim em 1961 foi então uma ferramenta de defesa nacional do Estado Socialista Alemão para evitar que a sua economia fosse às ruínas. O muro também serviu como modo de evitar as constantes investidas de sabotagem e espionagem promovidas pelo Estado capitalista vizinho, o que parece assunto de filme de Hollywood, mas foi muito bem documentado no livro A República Democrática Alemã, de 1974. No lado ocidental, a RFA usou a interpretação de que a derrota dos processos revolucionários de 1918 a 1923 foram uma vitória necessária contra o perigo do bolchevismo, rumo a uma suposta democracia estável e moderada. Na RDA, por outro lado, o movimento foi inverso.
A interpretação da história foi focada nas conquistas e na revolução em si, em uma reivindicação crítica das revoluções alemãs. Nesse caso, a derrota era vista como a frustração de um projeto inacabado, ocasionada por erros e ataques. Assim, reforçava-se a imagem de que a RDA era herdeira de uma tradição de resistência da Liga Espartaquista contra as elites e contra ideais que originaram o nazismo. Desse modo, sua legitimidade enquanto Estado, sua realidade revolucionária, seu projeto socialista e sua existência em si eram justificadas e definidas também com base no discurso historiográfico. Portanto, podemos pensar como os processos históricos de transformações sociais afetam a memória coletiva de um povo, e como as interpretações, reproduções e representações desses fatos são utilizados discursivamente através de imagens de seus agentes, significados e símbolos. Desse modo, a Revolução de 1919 também influenciou nos rumos das Alemanhas divididas pós-guerra e em suas diferenças políticas.